Anotem e pesquisem também irmãs Fox. Na cidade de Hyattsville, nos Estados Unidos da Norte América, 3 jovens, Kate, Margaret e a irmã mais nova, mudam com o pai e a mãe para uma casa e, de repente, durante a noite, começam barulhos estranhos, pancadas que não eram de fora para dentro, eram de dentro para fora da madeira do assoalho. Na época era tudo de vigas e colunas de madeira, e aqueles sons começam a incomodar, a ponto de perturbar a família Fox. Um determinado momento, depois de pesquisado tudo, a polícia veio, examinou tudo, todo mundo examinou tudo, ninguém chegava a nada. Uma das meninas resolve fazer uma conversa com as pancadas e pergunta: se essa pancada vem de alguém vivo, dê 2 pancadas. Se for de alguém morto, dê 3. Usando aquelas situações da tipologia, da comunicação com pancadas. E imediatamente veio lá o número de pancadas que era de alguém morto. Pronto. Vocês imaginam bem, uma família protestante, era o demônio falando. Resumindo, vocês vão ter uma aula sobre isso. Vamos voltar para Paris. Este fenômeno vai para Paris. Na época não tinha luz elétrica, o aquecimento era lareira, era carvão, e todo inverno as pessoas ficavam confinadas em ambientes onde havia calefação, a calefação da época. E os chás da tarde, as tertúlias e toda aquela parte literária era feito nestes ambientes. Chega a Paris o fenômeno das chamadas mesas girantes, mesas de madeira muito leve, pés tripóides, tipo pé de galo, por isso eram chamadas mesas pés de galo. As pessoas colocavam as mãos por cima e a mesa dançava, sapateava, fazia de tudo, e eles criaram códigos para conversar com a mesa. Um amigo do professor Rivail, que também era magnetizador, o senhor Fortier o convida para assistir uma dessas sessões. E ele diz: não vou. Era um homem muito sério, tempo enxuto. Eu não acredito que uma mesa desprovida de nervos ou de cérebro pode dar respostas inteligentes. Acabou o inverno. Vieram as tarefas normais. No próximo inverno, o que não acontecia, o fenômeno repetiu. Frisson, em Paris, eram as mesas girantes. O senhor Fortier agora volta até o senhor Rivail, o professor Rivail, e diz para ele: eu tenho aqui 40 cadernos com perguntas e respostas concretas. Ele dá uma olhada, aceita o convite e vai até a casa de Madame Plenemaison, numa tarde do mês de março ou maio, e ali ele participa pela primeira vez da experiência de ver as mesas darem respostas inteligentes. Ele, como era um homem pesquisador, um homem de ciência, um homem de educação, que falava várias línguas, ele começa a colocar a mesa em xeque. Começa a fazer perguntas, porque roda a mesa. Ela vai e pergunta: eu vou casar ou ficar solteiro? O outro pergunta: eu tiro a barba ou não tiro? Aquele pergunta: vou na festa de calça jeans ou vou na festa? Cada um as perguntas mais bobinhas. Quando chega a vez dele, ele faz uma pergunta séria, que ele tinha certeza que as pessoas presentes não tinham acesso à resposta. Porque se fosse algum fio invisível, se fosse alguém debaixo do assoalho batendo, não haveria tempo para consultar. Mal ele termina a pergunta, a resposta vem numa velocidade extraordinária, com o mínimo de palavras, que ele fica entusiasmado com a resposta em profundidade, com o mínimo de palavras. Roda. Quando volta nele, ele faz uma pergunta em outra língua. Ele falava várias. A roda e a resposta vem. E ele faz: agora eu quero fazer uma pergunta em pensamento. E ele faz a pergunta em pensamento, e quando ele termina, a resposta vem. Aí ele pergunta: quem é que está respondendo? E a resposta vem: aqueles que respondemos por intermédio da mesa. Como alguém pega a pena e escreve uma carta, estamos usando a mesa como instrumentos. Somos as almas defuntas, os homens e mulheres que viveram quais vocês vivem hoje na Terra e que continuamos vivos em outra realidade.
Ele estuda o fenômeno a sério, o curso vai abordar isso em vários momentos, e vem a 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans, na livraria da Viúva Danty. Eu falo rápido que é para dar tempo, senão daqui a pouco vocês vão ter que ir embora. Ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, que muitas pessoas precipitadamente dizem que é a Bíblia Espírita. Não existe Bíblia Espírita. É o livro da codificação. A partir da terceira edição, a primeira edição com 501 questões, a partir da terceira edição com 1019, como temos até hoje. A doutrina espírita começa a crescer, é montada a Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, e como que ele consegue respostas para aquelas questões? Ele começa, por orientação dos espíritos, a trocar correspondência com vários grupos que trabalhavam com aqueles fenômenos. Ele tira da mesa, coloca um lápis, uma prancheta, e as pessoas que tinham uma tal sensibilidade colocavam a mão na prancheta, e agora o lápis respondia. Ele tira o lápis da prancheta e põe na mão da pessoa, e agora em alta velocidade a resposta vem naquilo que será chamado mais tarde de psicografia. Ele escreve o livro dos médiuns, trabalha em cima do livro dos médiuns, e as respostas de tudo isso vêm de vários grupos. Ele faz a mesma pergunta e manda para vários grupos, em diversos países, e até em mais de um continente. Analisa as respostas e pega a universalidade das respostas. As respostas que tinham o mesmo conteúdo em lugares, cidades e pontos diferentes, entre médiuns e pessoas que não se conheciam. Ele vê que há naquilo um fundamento diferenciado do que ele fazer perguntas e as respostas vêm todas diferentes uma da outra. A doutrina espírita, depois vem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem o Céu e o Inferno, vem a Gênesis. Ele escreve várias outras obras subsidiárias, complementares. A primeira que eu aconselho vocês a lerem é O que é o Espiritismo. Essa obra é extraordinária. E livro espírita, o ideal é ter o seu livro de estudo. Romance você pode pegar emprestado na biblioteca, pode pegar emprestado no colega. Agora, os livros didáticos é para você ter o seu livro e ler livro espírita com duas canetas. Numa mão, caneta grifa texto amarela. Na outra mão, caneta esferográfica vermelha. É para ler, rabiscar, grifar, concordei, não concordei, entendi, quero saber mais sobre isso. Conversa com o livro, para que o seu hemisfério cerebral direito e esquerdo entre em ativação e o aprendizagem seja mais profundo. O Espiritismo tem respostas inteligentes para perguntas inteligentes. Você é filho da Isa? Não, desculpa. Então, essa é que é a situação. Tem uma pergunta inteligente. Falcone, qual que é a quina da Mega Sena? Pergunta para os espíritos. Mesmo que eles saibam, não falarão. Se eles falarem, o médium não transmite. Se o médium transmitir, ou é animismo, ou é irresponsabilidade. O que é animismo, Falcone? É quando faz uma pergunta ao espírito e quem responde é o médium espírito. Presta atenção na frase que eu falei. É o médium espírito. Muita gente vai falar, é o espírito do médium. O médium não tem um espírito. Ele é um espírito. Tem orador espírita que fala assim, quando eu morrer, meu espírito vai para tal lugar. Tá, seu espírito vai para tal lugar. E você vai para onde? Nós somos um espírito tendo uma experiência fisiológica. E não uma fisiologia, uma anatomia, um agregado de matéria, tendo uma experiência espiritual. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O Espiritismo é transladado mais tarde da Europa para o Brasil. Anotem para ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, editado por Humberto de Campos, o Irmão X. Tudo isso que eu estou falando vai ser debulhado nas 10 aulas. Mas se você já for anotando, você já pode chegar em casa e, em vez de visitar páginas inconvenientes, começar a visitar páginas mais convenientes e educativas. É translatado para o Brasil por uma série de situações que vocês vão perceber ao longo dos nossos encontros, e aqui encontrou o terreno adequado, e hoje o Brasil é o país mais espírita da Terra. O espiritismo lá fora foi perseguido, foi massacrado. Na Europa e na Portugal
com Salazar, e na Espanha com o general Franco, general Tito. Olha onde é que eu fui. Tito foi quem invadiu Jerusalém depois que fez a queda de Jerusalém. Com o generalíssimo Franco, o general Franco, as instituições espíritas e a maçonaria foram perseguidos, tiveram seus patrimônios apropriados pelo governo e em alguns lugares até hoje não foram devolvidos. Houve o ato de fé de Barcelona em 10 de outubro, que são a queima em praça pública pelo bispo de Barcelona, que condena as obras e queima em praça pública no ato da Inquisição. Foi um dos últimos atos da Inquisição na Europa. E Allan Kardec ficou muito envolvido com a situação e os espíritos alertaram a ele: calma, foi o maior, não usar a palavra marketing porque não havia na época, mas foi a maior difusão, né? Os livros queimando, o pessoal com varas jogando livro para fora e pedaço. Todo mundo queria saber que livro era aquele que a Igreja Católica havia queimado. O Espiritismo tem um relacionamento tranquilo, sereno e pacífico com toda e qualquer religião. Falcone, eu sou budista, seja uma boa budista. Falcone, eu sou muçulmana, seja uma boa muçulmana. Falcone, Falcone, eu não sou nada, seja uma boa nada. Ou seja alguma coisa para não ser nada. Entendeu?